A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 8. Criar um clima cristão. Uma das condições essenciais da educação cristã consiste em que o âmbito familiar realize uma atmosfera espiritual em que as almas desabrochem e se elevem espontaneamente. A influência exercida nas crianças se apoia melhor no conjunto harmonioso de uma multidão de fatos aparentemente insignificantes do que em manifestações excepcionais ou em discursos solenes. A religião não é qualquer coisa que se persegue no indivíduo, muito menos uma roupa com a qual nos vistamos ou da qual nos desembaracemos à vontade, segundo os dias e as circunstâncias. É preciso que o clima da casa tenha por base uma fé que tudo informe para tudo transfigurar, sem trazer sombras. O clima de um lar será cristão se a religião exprimir-se menos por fórmulas, atitudes, tabus ou rotinas, do que por um espírito que tudo penetre, fazendo com que se viva naturalmente as realidades sobrenaturais, com simplicidade, sem respeito humano, porque é assim mesmo. Há um verdadeiro fenômeno de osmose que se produz numa família autenticamente cristã, em que o senso do sagrado se manifeste pelo respeito das coisas santas, em que as verdades sobrenaturais estejam próximas, inserindo-se na trama da vida cotidiana. Quando os pais vivem simplesmente na lógica de sua fé, tudo se torna luminoso e benfazejo. Jesus Cristo é o grande amigo divino de quem se fala como de alguém misteriosamente presente e infinitamente adorável. A Virgem Maria é considerada como a mãe de Jesus e nossa mãe, mediadora de todas as regras. A Igreja é a grande comunidade cujos chefes são respeitados e os membros, mesmo longínquos, fraternalmente amados. Os acontecimentos de sua vida são prazerosamente comentados, sua história é conhecida, sua liturgia contribui com o seu ritmo de alegria e de esperança. Lealdade, caridade em palavras e ações, entre todos e com todos, pureza sem equívoco como sem falso pudor, tudo isto acaba por se instalar nos costumes, no sentido profundo do termo, para a felicidade de todos. Custa-se a imaginar hoje em dia a sólida piedade dessas famílias camponesas que formam uma Bernadette, um Cura d'Ars, um João Bosco. Nada a perturba, nada a abala. Apondera-se da criança no berço. Impõe-lhe o seu automatismo antes de lhe dar suas razões, suas alegrias, suas esperanças. Seria insensato pretender que o garotinho tenha a capacidade de optar com reflexão e em toda a liberdade por tais deveres, tais crenças e tais práticas. A família tem um direito imprescritível relativamente à criança, o de escolher em seu lugar. Na medida do possível, deve evitar que a sua escolha caia um dia no erro, e o erro aqui é o esquecimento de Deus. A lealdade a serviço do Senhor é uma das condições capitais para o desabrochar da vida religiosa dos jovens. O dano mais grave que se pode causar à criança é habituá-la a considerar as virtudes do cristianismo como coisas que se dizem, mas não se fazem. O cristianismo, então, não é mais do que uma linguagem sublime, deixa de ser uma vida. Sejamos realistas. Nossos filhos não encontrarão sempre exemplos de vida cristã integral e autêntica. É preciso não ter medo de falar-lhes e preveni-los antecipadamente contra a decepção ou escândalo que disso poderia resultar para eles. De modo algum se trate de lhes provocar o desprezo farisaico em face do pecador. Muito ao contrário. Trata-se de fazer aumentar intensamente neles próprios o ardente desejo de que o Senhor dê sua luz aos cegos e sua força aos enfermos.
O ódio ao pecado pode muito bem aliar-se ao respeito e ao amor ao pecador. Esta é a pedra de toque de uma verdadeira educação evangélica. Em certas famílias cristãs, no momento mais favorável, quando todos se reúnem à noite em serão, leem-se algumas linhas de um livro cristão, o Evangelho, a História Sagrada, a Vida dos Santos, um comentário litúrgico sobre uma festa próxima. Não há nada melhor para instilar nos espíritos e nos corações as ideias que elevem para solidificar e unir as almas no pensamento comum. Nada atrai mais eficazmente a bênção de Deus para um lar do que a oração da noite em família, sob a condição, entretanto, de que evite dois excessos igualmente prejudiciais: o da rotina aborrecida e morna e o de uma fantasia demasiado solta. Há vários métodos e maneiras de fazer essa oração da noite de modo a torná-la viva, adaptada às circunstâncias, aos tempos litúrgicos, às datas aniversárias, às datas especiais e às preocupações da vida familiar. Podem caber orações usuais ditas em comum. O que importa é que cada um tenha, se não todas as noites, pelo menos regularmente, uma parte ativa e que a oração seja realmente a expressão de sentimentos sinceros. Em muitas famílias cristãs, as crianças não se deitam à noite sem receber a bênção de seus pais sob a forma de uma cruz traçada na testa. Poder-se-á ver nisso a expressão da autoridade espiritual do pai e da mãe de família, primeiros mandatários de Deus junto às almas dos filhos.